eu vou ler na Nova Versão Internacional. Quero falar um pouquinho com os irmãos sobre segurança em Deus. Todos nós gostamos de segurança, né? Eu lembro-me que, na minha juventude, eu sempre gostei de ouvir várias canções. E eu sempre gostei de rock nacional. Na minha época, o rock nacional, a gente é meio saudosista, né? Então a gente acredita que o rock do nosso tempo, ou as músicas do nosso tempo, eram melhores que a de hoje. Mas é verdade, no nosso tempo as músicas eram diferentes da de hoje, né? Mas eu lembro de um dos poetas da minha juventude, ele dizia que todo mundo precisa de alguém que lhe dê segurança. E no coro da canção ele falava, se não, você dança. Sem segurança, você está perdido. Você está enrolado, você precisa da segurança. O grande problema é que, por sábios que fossem os poetas do nosso tempo, ou anteriores ou posteriores, eles sempre vão projetar segurança naquilo que não pode dar segurança. E nós sabemos qual é a fonte primaz e firme da nossa segurança, que é Deus. E esse Salmo 91, ele nos fala um pouquinho sobre essa segurança. Nós vamos lê-lo todo. Quero convidar você a acompanhar a leitura na tua Bíblia. Salmo 91, diz o seguinte, o texto das Escrituras. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará por mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Até aqui. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Amado Deus, nós mais uma vez queremos te louvar e bendizer-lhe o nome por tua bondade e pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos aqui nesse final de tarde de domingo para bendizer o nome do Senhor e para sermos edificados na verdade da tua palavra. Por isso nós lhe pedimos, Senhor, que de fato o Senhor nos edifique, que de fato o Senhor possa levar-nos a entender qual é a nossa grande segurança e que nós busquemos nos abrigar debaixo das tuas asas protetoras. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. É muito bom nós nos sentirmos seguros. Isso, desde a nossa infância, nós buscamos segurança. Lá no acampamento tem acontecido algo bastante interessante, porque muitos dos que eram os nossos adolescentes no passado, a juventude do passado, que participavam do acampamento, hoje estão lá e ficam todos no fundinho do templo, assim, com as suas crianças. Então, aqueles que eram os nossos adolescentes há alguns anos atrás, estão ali no fundo, com as suas crianças, embalando seus filhos, e uma coisa que é o tempo todo visível, é a segurança que eles dão para os filhos. Porque eles soltam aquelas crianças no chão, eu nem vou dizer quais eram as crianças, mas ontem teve um pai que matou uma aranha desse tamanho, do lado do filho, né? O outro piscou quando viu o filho, estava lá na frente, mexendo nas caixas de som, né? A gente quer dar segurança, e o tempo todo você vê os pais correndo atrás, desde a tenra idade. Nós precisamos de segurança. Nós gostamos de segurança. A segurança, a nós, depois que crescemos, nos traz um sentimento de paz interior, de equilíbrio emocional. Já percebeu que quando nós estamos mais seguros, nós ficamos mais tranquilos? Ou melhor,
quando nós nos sentimos mais seguros, nós ficamos mais tranquilos, independente da situação que nos cerca, ser favorável a nós ou não. Parece até que quando nós temos esse sentimento de segurança no nosso coração, as coisas fluem melhor na nossa vida. A gente lida melhor com as coisas do dia a dia, com os problemas, com as adversidades. A segurança é fundamental. E o salmista aponta para essa realidade, afirmando uma enormidade de bênçãos que Deus derrama sobre nós, bênçãos essas que são frutos da segurança que Deus nos traz. Se você for ler esse salmo inteiro novamente, e eu acredito que muitos de nós o tenhamos decorado, embora em uma outra versão, eu usei essa versão aqui de propósito, por conta de algumas palavras colocadas aqui, mas eu acredito que muitos de nós já o decoramos na revista atualizada. Eu, por exemplo, Salmo 23, sai da revista atualizada, eu tenho dificuldade até de me encontrar no Salmo, porque a gente vai acostumando com aquela versão. Mas essa aqui é uma versão muito boa, uma tradução muito boa. Mas quando você vai olhar nesse Salmo, no decurso dos seus versículos todos, Davi fala, ou melhor, Davi, não sabemos se o Salmo é de Davi. Tá? Daqui a pouco vou falar sobre isso. Mas o salmista nos fala do refúgio, nos fala de fortaleza, o salmista nos fala de libertação, de livramento, nos fala de uma cobertura de Deus, de fidelidade, de proteção e de coragem. O salmista ainda diz que nós ficaremos inatingíveis do mal, totalmente protegidos, e que nós contemplaremos com os nossos olhos o castigo que Deus tem preparado para os ímpios, e o Senhor mesmo dará ordens aos anjos com respeito a gente. Que segurança tremenda, irmãos, que segurança maravilhosa, tudo isso fruto de estar debaixo da morada do Altíssimo. Esse salmo aqui, ele não tem um autor. Se você for procurar na sua Bíblia, ele é um daqueles salmos que não tem a autoria revelada. Alguns estudiosos do hebraico e da fé judaica, principalmente dos salmos, dizem que quando um salmo não tem a autoria, é muito provável que o autor do salmo anterior seja o autor desse salmo. Nessa perspectiva, nós poderíamos dizer, então, que Moisés é um possível autor desse salmo, o que faz muito sentido quando nós vamos olhar as figuras que estão estabelecidas aqui nesse salmo. Se você for ler as figuras aqui do salmo, você vai ver figuras, por exemplo, da peregrinação do deserto. Você vai ver a figura da nuvem cobrindo o povo e cuidando do povo durante o tempo em que eles estavam no deserto. Embora não saibamos de fato se foi Moisés, há muitas características mosaicas, há muitas características de experiência que Moisés teve com Deus no decurso da sua caminhada no deserto, que podem nos trazer uma percepção mais clara daquilo que esse salmo tem a nos dizer. E para que nós entendamos isso, nós precisamos entender dois termos fundamentais que o autor coloca logo no início do texto desse salmo. Então ele versa sobre segurança, ele nos diz quais são os benefícios dessa segurança. A partir do versículo 3, ele começa a desfilar nesse salmo todos os aspectos, todas as qualidades da segurança que Deus nos dá. Mas para que nós desfrutemos dessa segurança, nós precisamos entender dois aspectos fundamentais, que é estar abrigado na sombra do Altíssimo e descansar à sombra do Todo-Poderoso. Para que eu e você, de fato, possamos desfrutar da segurança de Deus, nós precisamos entender o que significa habitar no abrigo do Altíssimo. Porque eu não sei você, acredito que você já tenha experimentado por isso. Mesmo sendo crente, mesmo amando ao Senhor, mesmo conhecendo as Escrituras, já deve ter passado por alguns momentos de profundo desassossego na alma, de abalo interior muito grande. Há poucos anos aí, alguns dizem que nós já saímos, outros dizem que nós não saímos da pandemia, outros acreditam que nós nem entramos, e aí são discussões para muitos anos para frente. Mas alguns anos atrás aqui, nós vimos muitas pessoas, inclusive crentes, completamente apavorados com respeito às suas vidas. A impressão é que eles não iam morrer nunca e de uma hora para outra Deus resolveu matar todo mundo.
A impressão é que nós conseguimos nos proteger de qualquer tipo de perigo antes, e quando apareceu o vírus do coronavírus, esse vírus ia matar todo mundo. E o pior é que nós acreditávamos que aquilo que nos era proposto como segurança, de fato, era a segurança final. Muitas pessoas, até hoje eu vejo ainda, pessoas andando de máscara sozinhos dentro do seu carro, tudo fechado. E quando sai, põe mais uma máscara em cima de proteção. Não sou contra você usar as máscaras. Eu acho que nós aprendemos algumas coisas boas na pandemia, sobre melhorar a nossa higiene, sobre alguns cuidados que nós não tínhamos, por exemplo, com a gripe. Quantas vezes a gente entrava num ambiente com um monte de pessoas e a gente gripado, mas para nós falamos o quê? É só uma gripe. E saía 10 gripados depois na semana. Mas a gripe também mata. Menos que a Covid, mas mata. Mas as pessoas ficaram apavoradas mesmo tendo Cristo no coração. Porque num dado momento, nos foi vendido um pavor de que a nossa vida estava de fato em risco. Mas ela sempre esteve. Qual foi um momento antes ou depois da pandemia que nós possamos dizer seguramente que amanhã cedo a gente vai acordar com vida? Nenhum momento. Eu lembro-me que uma frase que eu usei recorrentemente na pandemia. Para acalmar os corações. Irmãos, a nossa vida está no lugar onde ela sempre esteve, nas mãos do Senhor. Se Ele quiser nos levar pela Covid, Ele vai nos levar. Mas teve muita gente nesse período que morreu atropelado. Outros de acidente. Outros de infarto. Alguns encontraram balas perdidas. E outros tantos de Covid. Parece que quando vem a aflição, mesmo nós já tendo uma fé muito bem fundamentada, nós temos uma dificuldade de entender o que significa habitar debaixo do abrigo do Altíssimo. O que significa descansar à sombra do Onipotente. Porque se nós não entendermos isso, embora saibamos muitos versículos bíblicos, nós não vamos conseguir desfrutar de segurança em Deus. Então, o que eu quero destacar com os irmãos hoje, e esse salmo nós poderíamos aqui passar horas e horas estudando, mas eu quero destacar duas questões fundamentais para que nós desfrutemos de toda a segurança que Deus tem para nos dar. É como habitar no esconderijo do Altíssimo e como descansar à sombra do Onipotente. Habitar no esconderijo do Altíssimo é algo primordial para nós. É importante que nós, ao analisarmos o tema de segurança, tenhamos noção do que estava acontecendo no tempo e no espaço, para que, no caso, crendo que Moisés e todos os indícios nos levam a crer que Moisés é o autor desse salmo, o que Moisés estava passando quando o salmo foi escrito. Esse texto foi escrito provavelmente no período da peregrinação do povo, saindo do Egito rumo a Canaã. O povo havia vislumbrado as 10 pragas e a mão poderosa de Deus, os livrando das mãos de Faraó, os conduzindo até o Mar Vermelho, e ali já foi o primeiro momento de desassossego. Logo que eles chegaram na beira do mar, já falaram com Moisés: Moisés, Deus tirou a gente do Egito, será que é porque não tinha cemitério grande lá para a gente morrer aqui na beira do mar? Moisés fez uma oração ao Senhor, oração lindíssima, diga de passagem: Senhor, se o Senhor não for comigo, não me manda aí. Mas Deus deu uma resposta que talvez, na nossa percepção, possa parecer uma resposta meio atravessada. Deus falou para Moisés: por que você vem clamar a mim? Ordena o povo que marche. E Moisés foi à frente, tocou o cajado, e veio um vento e abriu o mar. E eles atravessaram a pés secos, irmão. A Bíblia diz isso. Eles atravessaram a pés secos. E chegando do outro lado do mar, eles viram Faraó e seus carros e cavaleiros e cavalarianos entrando por aquele mesmo caminho. E depois que o povo saiu do outro lado, o Senhor fechou o mar sobre eles. Eles estavam experimentando dessa visão maravilhosa e protetiva de Deus. Eles estavam habitando agora no meio de um deserto. Eles haviam deixado casas, irmãos, no Egito. Embora eles sofressem com as tribulações, amassar tijolos, e depois até mesmo ficaram sem as palhas necessárias, eles tinham as suas casas. Agora eles estavam completamente nas mãos de Deus, no meio de um deserto, tendo Moisés como líder e um objetivo fixo: chegar em Canaã.
E aqui nós encontramos outra questão fundamental que envolve esse texto. Porque a caminhada de onde eles estavam, ali do Mar Vermelho, a parte alta do Mar Vermelho, até Canaã, se demorasse muito, irmãos, 40 dias. Mas demorando muito. Mas Deus ficou com eles ali por quanto tempo? 40 anos. Porque nesse período Deus queria ensiná-los a confiar somente em Deus. E Deus foi tratando com eles gradativamente. Alimentação, Deus providenciou o maná, que todo dia de manhã era formado, eles iam e colhiam, menos no sábado. Na sexta eles tinham que colher maná dobrado, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha aqueles pacotinhos em máquina de embalar a vácuo, não tinha aquela air fryer para esquentar o maná no dia de manhã, micro-ondas. Eles simplesmente criam que na sexta-feira esse maná não ia estragar. Mas na quinta, se eles escolhessem a mais, o que acontecia com o maná? Estragava. Deus estava ensinando-os a fazer o quê? Depender de Deus. Faltou carne, Deus mandou codornas. E eles comeram. E Deus foi tratando com eles o tempo todo. Antes, logo de início, faltou água. Eles queriam água. E a gente vai vendo aquelas histórias do povo saudoso do Egito. Ah, mas lá nós tínhamos uma alimentação muito melhor do que aqui. Tinha lá os alhos silvestres. Tinha um monte de coisa para a gente comer. Deus os tirara do Egito para ensiná-los a descansar em Deus. E é nesse contexto que nós encontramos o Israel de Deus, literalmente, abrigado aonde? No esconderijo do Altíssimo. Eles fizeram de Deus a sua própria casa. Eles levantaram ali um tabernáculo. Você que está lendo a Bíblia comigo aí 10 meses, você já saiu do Levítico. Eu sei que você já está feliz por ter saído Levítico, Deuteronômio, né? Mas se você lembrar o que você leu ali no livro de Levíticos e Números, toda aquela ordenança fazendo o tabernáculo para que Deus habitasse no meio deles, e Deus colocou no meio daquele tabernáculo a arca da aliança, e Deus estava ali, e o povo estava todo ao redor, a vida do povo estava ali. Deus distribuiu as tribos nos 4 cantos, Deus distribuiu a tribo de Levi para fazer todo o ofertório, e ensiná-los acerca da expiação que viria futuramente em Cristo Jesus. Eles estavam com a vida envolta ao próprio Deus. O povo vivia ao redor e em função do tabernáculo. Tudo na vida de Israel passava pelo tabernáculo de Deus. Ele era o centro da vida do povo. O tabernáculo era a referência habitacional do povo, não somente o tabernáculo, mas também, posteriormente, o templo do Senhor. O tabernáculo evoluiu nos tempos de Davi. Salomão construiu o templo de Jerusalém, que hoje nem existe mais. O templo de Jerusalém hoje é uma mesquita naquele lugar. Ou seja, o que Deus estava dizendo e o que Moisés nos escreve aqui sobre habitar no esconderijo do Altíssimo é ter a vida completamente envolta a Deus. O problema é que, com o passar do tempo, nós fazemos de Deus apenas um lugar de reuniões. Muitos de nós temos Deus como a igreja, que nós também chamamos de templo, embora não seja de fato um templo. Muitos de nós fazemos da nossa segurança em Deus um momento de 2 horas de domingos. Alguns dobram, 2 de manhã, 2 à noite, escola bíblica, culto. Outros nem isso. E isso vai enchendo o nosso coração de inseguranças. Por quê? Porque nós não estamos, de fato, nos alimentando, nos preocupando com a vontade de Deus e saímos para o nosso dia a dia com Deus sendo apenas um adendo da nossa vida. Com Deus sendo apenas um lugar que nós visitamos de final de semana, não com Deus sendo o centro da nossa vida, não com Deus sendo aquele que rege tudo aquilo que fazemos, porque era isso que era Deus para o povo de Israel. O povo de Israel que peregrinava no deserto dependia de Deus para andar, irmãos. Enquanto a nuvem que estava em cima do tabernáculo estava ali paradinha, o povo ficava parado.
Eles não se moviam. Ali eles faziam as suas coisas, compravam, vendiam, tinham seus filhos, se relacionavam, cuidavam dos utensílios, criavam seus animais, até o dia em que a nuvem se mexia. A nuvem se mexia, os levitas todos correndo, desmontavam aquele tabernáculo, cada coisa na sua ordem. Por exemplo, a Arca da Aliança, os seus varapaus, que eram feitos para carregar, eles tinham uma estrutura para serem carregados por homens. Lembra depois lá na frente, Davi recuperando a arca, lembra disso? Colocaram lá nos ombros de boi, no carro de bois, e um boi tropeçou e a arca foi cair, e o servo do Senhor Uzá foi segurar a arca para que ela não espatifasse no chão, e o Senhor o fulminou e o povo ficou. Às vezes a gente lê esse texto até hoje e fala, mas por que Deus fez isso? Deus estava mostrando que eles estavam agindo errado. Deus havia dito que a arca era para ser carregada onde? Nos ombros dos levitas. Os levitas se moviam e aí o povo andava. E eles iam até onde a nuvem ia. E a nuvem parava, eles paravam, estabeleciam ali novamente a sua morada. O que isso tem em relação conosco? Acontece que hoje nós sequer consultamos a Deus para tomar as nossas decisões. A ideia ali é que todas as decisões do povo estavam debaixo das decisões de Deus. Se Deus quer que nós andamos, nós andamos. E se Deus não quiser que nós andamos, nós não andamos. Isso trazia o quê? Segurança. O problema é que nós tomamos as nossas próprias decisões sem consultar a Deus, mas depois a gente manda a conta para Deus pagar. E a gente quer que Ele pague essa conta. E às vezes a gente fica triste, frustrado, e às vezes a gente se sente inseguro e fala, Senhor, mas o Senhor não resolveu o meu problema. Mas Deus vai falar, eu não pedi nem para você arrumar esse problema. Na verdade, eu dei orientações contrárias a esse problema. Esse problema você pegou de bônus no meio do caminho. Se você tivesse orado mais, me ouvido mais, percebido aquilo que eu tenho para você, você nem teria esse problema. Já aconteceu com você coisa assim? De arrumar problemas que você nem precisava ter? A gente é campeão nisso, irmãos. A gente é campeão de ajuntar os fardos que fazem a gente ficar cansado. Quando Moisés, mais uma vez atribuindo, crendo que Moisés é o autor aqui do texto, quando Moisés fala do povo habitar no esconderijo do Altíssimo, Moisés estava dizendo assim, aqueles que estão com a vida totalmente centradas em Deus, e cujos seus movimentos dependam do movimento de Deus, cuja direção do seu caminhar estão guiados pelo caminhar de Deus, esses podem dizer do Senhor, o quê? Meu refúgio e a minha fortaleza. Então a segurança, irmãos, em primeiro lugar, vem de nós fazermos de Deus o nosso lugar de habitação. De nós buscarmos ouvir a voz de Deus para tudo, de nós entendermos que Deus é muito mais, ou melhor, que Deus é algo que é além das quatro paredes de um culto de domingo à noite, de nós buscarmos orientação diária, em leitura, em oração, em devoção, em submissão, em desejo verdadeiro de fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia. Isso nos livra de grandes problemas. Salomão tem uma conclusão fantástica acerca do homem, no alto da sua sabedoria. Ele falou, é isso que eu cheguei numa conclusão. Deus fez o homem como? Reto. Qual o relato da criação no Éden, irmãos? O próprio Deus, na sua economia divina, falamos aqui da Trindade, e disse Deus, façamos o homem como? A nossa imagem e semelhança. Adão era perfeito, irmãos. Adão não tinha problema. Adão vivia na perfeição de sua vida. Alguns estudiosos, e aí tema para discussão teológica, filosófica, científica para muito tempo, mas alguns dizem que Adão usava 100% da sua capacidade cerebral. Se eu não me engano, alguns estudiosos dizem que hoje nós usamos alguma coisa na casa entre 3% e 10%. Então você imagina o que seria a mente de Adão. E se você for perceber, ele deu nome a todas as obras criadas. Ele cuidava de tudo.
Ele era o representante legal de Deus na terra. A conclusão de Salomão é perfeita. Eis que eu cheguei a uma conclusão. Deus fez o homem como? Reto, sem problemas. Tem gente que fala, Deus me colocou aqui nessa vida para sofrer. Nananina, não. Nosso grande problema está aqui, é o nosso pecado. Pastor, mas hoje a gente não consegue escapar dos nossos pecados. Os nossos pecados são os nossos próprios desejos. Lembra que eu falei que eu estava olhando lá no fundo, os nossos jovens hoje com as crianças? Você já vê um coraçãozinho de Adão nas crianças lá. Quando a criança quer descer no chão e a mamãe não quer que ele desça no chão, se joga no colo da mãe e tal. É o Adãozinho lá dentro. É claro que ele fala com a linguagem dele. Ele não vai pegar um relógio e falar, ei mãe, revolve, desce eu aí. Ele não vai fazer isso. Mas ele se joga. Ele faz birra. Ele quer um doce, você não dá, ele joga no chão, ele faz aquele negócio. Tem criança que dá febre, passa mal. As coisas, é o coraçãozinho de Adão. Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Tem uma versão, uma tradução muito boa, diz que ele se meteu em muitas estultícias. Sabe o que significa isso? Ele arrumou para si loucuras. O homem fez loucuras. E não foi isso? Ter saído debaixo do governo de Deus para falar, não, eu me governo. Eu mando em mim mesmo. Nós estamos sofrendo até hoje. Moisés aqui diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que volta-se para Deus e busca depender de Deus para todas as decisões, das mais simples às mais complexas. É aquele que busca qual é o padrão de Deus para cada passo que vai andar. Deus, se o Senhor não levantar a nuvem, eu não saio daqui. Eu vou ficar aqui esperando. Se o Senhor não me der respostas. O povo era abençoado na medida em que ele vivia as coisas de Deus. A casa de Deus era a casa do povo de Deus. O gozo, a satisfação do povo era estar com Deus. A vida de Israel era em volta de Deus. Para podermos dizer que Deus é o nosso refúgio, nós precisamos verdadeiramente nos refugiar nele, considerar as coisas dele em primeiro lugar nas nossas vidas. Diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, aquele que está debaixo da tenda de Deus, esse pode dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Quem tem segurança é aquele que está debaixo da égide de Deus. Mas Moisés diz algo além disso. Ele diz que aquele que habita e aquele que descansa à sombra do Onipotente. O descanso, irmãos, inevitavelmente é consequência da confiança. Eu não sei se alguma vez, eu quando era mais jovem, adolescente, eu tinha umas crises de vez em quando, que eu não queria dormir. Porque eu tinha medo de não acordar. Você já passou por isso aí? Coisa de, sabe, coisa de louco, as minhas loucuras particulares. Quantas vezes eu deitei na cama e ficava lá assim, Senhor, não quero dormir não, porque vai que eu não acordo amanhã cedo. Porque dormir, irmãos, é algo muito estranho. É bom, mas é estranho, você apaga. E Deus te acorda no outro dia. Às vezes acorda até antes daquilo que você queria acordar, mas Ele te acorda no outro dia. Mas o mundo está rodando ao seu redor. As coisas estão acontecendo e você está apagado, inerte. Tem uns que dormem tão profundamente que a gente quase acredita que está morto. Que não é nem acordar no outro dia de manhã, quase com uma ressurreição no outro dia de manhã. Mas eu lembro que eu tinha medo algumas vezes de dormir, porque eu não tinha confiança que Deus iria simplesmente me acordar no outro dia de manhã. Detalhe, o dormir é algo ordinário. Por mais que você não queira dormir, você pode lutar com o sono. Chega uma hora que o teu corpo faz assim, chave geral, puf, desliga. E não vai muito tempo, não. Roda aí 24, 36, daí para frente, irmãos, é questão de minutos.
você vai desligar. Deus nos fez assim. E Ele nos fez assim, inclusive, para nos ensinar a confiar. Que enquanto a gente está dormindo, Deus está trabalhando. Tem um livro aí antigo, eu gosto muito desse livro. Faz tempo que eu não vejo, nem sei se tem mais para vender. Se não tiver mais para vender, eu consigo para você. É um livro do autor Ron Mel. O nome do livro é Deus Trabalha no Turno da Noite. É lindo livro. Ele fala que enquanto ele estava do outro lado, dormindo na sua casa, Deus continuava cuidando de todas as coisas. Ele narra, tem uma parte do livro que ele narra, se eu não me engano, a história de uma filha que estava doente, ele todo cheio de preocupação, ele não podia chegar lá, ele não ia conseguir chegar lá. Enquanto ele dormia na sua casa, Deus cuidava dela lá. Deus providenciou médicos, Deus providenciou remédios, Deus providenciou coisas para que ele fosse cuidado. O descanso é uma consequência da confiança. Logo, aquele que descansa em Deus é aquele que põe a sua confiança nele. Para que a gente descanse em Deus, a gente precisa confiar em Deus. No deserto, Deus providenciou a nuvem para que o seu povo não sofresse com o calor do sol. E à noite, uma coluna de fogo. Deserto tem um clima meio estranho. Você já deve ter estudado isso. Acho que é geografia. Imagino. Isso porque eu puxei a orelha da minha filha, que ela é ruim de geografia. E agora eu não estou... Mas eu imagino que seja geografia. Tá? De dia, Deus colocava uma nuvem sobre o povo. Para que o sol escaldante do deserto não lhes fizesse mal. Mas o deserto tem esse clima doido, porque de dia é um calor terrível e à noite é um frio. Em alguns lugares é um frio gélido mesmo. Diga-se de passagem, é por isso que você vê aqueles homens que moram no deserto com aquelas roupas pesadas, longas, porque aquela roupa protege eles do calor do dia e do frio da noite. De noite, Deus providenciava uma coluna de fogo para aquecer o seu povo. Hoje nós temos essa mesma proteção de Deus em Cristo Jesus. Jesus é a nuvem providenciada por Deus para que nós não sejamos atingidos pelo calor e o fogo do inferno. Ele cuida de nós. Só que descansar em Jesus é um ato de confiança, é um ato de fé. É estar completamente confiado que Deus tem a provisão que nós necessitamos. Irmãos, ninguém se sentirá seguro enquanto não conseguir de fato descansar no meio da tribulação. Você nunca vai se sentir seguro se você não conseguir descansar no meio da tribulação. Voltando para o Covid, algumas coisas que nos traziam desassossego é a ideia de que por algum momento aquela doença tirasse o controle da nossa vida nas mãos de Deus. Nós tivemos uma experiência, a Paty ficou 18 dias internada no hospital, ficou ali na beira da UTI. Deus providenciou vários anjos, um deles foi a Evelyn, que colocou a gente para dentro do hospital lá. E eu lembro-me que, a partir do segundo dia, sempre tinha o pessoal bastante preocupado do hospital com respeito a isso, a psicóloga perguntando para a gente, vocês estão bem, estão preocupados, como é que você está? A gente está em paz. Várias vezes foram para a Patrícia, como é que você está? Estou tranquilo, está em paz, mas você está com Covid e tal. E ela piorou, depois do 4º dia, ela deu uma despencada. O médico, o doutor Omar, foi muito tranquilo comigo. Sincero, ele quase me matou com a sinceridade dele, mas eu gostei da sinceridade dele. Eu falei, doutor, a minha esposa está boa para ir para casa? Ele falou, não, vou te contar um negócio, ela vai piorar, e bastante. Nós só estamos nos adiantando nos remédios, porque ela entrou num ciclo da doença aí que é meio complexa, daqui 1, 2 dias ela vai cair, e caiu mesmo. Mas em nenhum desses momentos, e detalhe, irmãos, quando ela caiu, eu pude ficar no hospital a maioria dos dias. Que hora que ela caiu? A hora que eu não estava lá. Mas daí veio aquele sentimento do meu coração, mas se eu tinha que estar lá, depois Deus falou isso, e resolveu ver. Você estando lá, você ia controlar a vida dela, você ia fazer o oxigênio entrar dentro do pulmão, o que você ia fazer? É uma ilusão. E durante todos esses dias, nós éramos questionados como nós estávamos. E nós falamos, nós estamos em paz. Não significa que nós estávamos gostando da situação. É claro que nós preferíamos estar em casa. Foram dias bem, passava as noites com ela e passava os dias com as meninas. A Isabela, quando viu eu entrar no portão de casa com o carro, ela vinha da porta, papai, como é que está a mamãe? E já saía correndo para o quarto dela, tinha medo de mim. Como se eu tivesse meio radioativo, sabe?
Tinha um medo, normal. E fugia, mas o pai estava ali e nós estávamos em paz. Por que nós estávamos em paz? Porque nós sabíamos que Deus poderia levá-la por conta do Covid. E ele poderia não levá-la. E ele poderia fazer o que ele quisesse. Porque o Covid ou não estava nas mãos de Deus. Assim como as nossas vidas estavam. Ficamos tristes, preocupados, perdemos irmãos. Mas esses irmãos que nós perdemos eles sabendo que Deus tinha o controle da vida deles. Porque depois do Covid continuamos perdendo irmãos preciosos e o Senhor tinha determinado a vida de cada um deles. E a confiança é descansar nesse plano e nesse propósito de Deus, de saber que Deus tem as nossas vidas nas suas mãos. É somente quem consegue descansar nas mãos de Deus que diz: o Senhor é minha segurança. Descansar na sombra do Onipotente é estar completamente confiante que Deus tem toda a provisão que a gente necessita, aqui e para além daqui. E talvez essa seja a nossa maior falha. A dificuldade de crer que Deus tem provisão para nós na morte. Já contei várias vezes para os irmãos e vou contar mais uma hoje. Da experiência marcante na minha vida que eu tive visitando o cunhado da nossa irmã, Dona Nice. Tinha acabado de chegar na igreja. Dona Nice falou: pastor, visite meu cunhado, ele está doente, estava com câncer. Ele é de outra igreja. E eu fui visitar esse homem. Quando eu cheguei no hospital do câncer, irmãos, entrei na sala, entrei no quarto dele para visitar, eu não tinha falado nada. Mas aquele homem lá naquela cama estava com a barriga bastante inchada, bem grande mesmo. Ele olhou para mim e falou: o senhor é o pastor, né? Ele é um senhor de idade, eu era um menino, não tinha barba branca ainda, tinha cabelo, que esse negócio todo. O senhor é o pastor, né? Eu falei: sou. Ele falou: pastor, ainda bem que o senhor chegou. Eu imaginei, ele vai pedir uma oração, alguma coisa. E ele começou a dizer o porquê que era bom estar ali. Pastor, que bom que o senhor está aqui, porque daqui a pouco o meu Salvador vem me buscar. Pastor, eu não vejo a hora. Essa dor que está aqui, de vez em quando corria uma lágrima de dor, eu imagino qual dor ele estava sentindo. Isso aqui vai acabar, pastor. Eu vou ouvir o meu nome, o Salvador vai chamar o meu nome, eu vou fechar os olhos e vou subir. E pastor, vai ser um dia maravilhoso, que bom que o senhor está aqui para orar por mim. Aquele homem me consolou, irmãos. Aquele homem tinha uma segurança tão firme de que o Senhor iria levá-lo, de que o Senhor tinha a solução para as suas dores, que nada lhe tirava a paz, nem mesmo os minutos que antecediam a sua morte. Esse homem estava seguro, completamente seguro. Ele descansava à sombra do Onipotente. Mais do que isso, ele aguardava o Onipotente vir buscá-lo. Irmãos, foi impactante para a minha vida ouvir da boca daquele homem: eu estou aguardando ouvir o meu nome. A hora que o Senhor ouviu o meu nome. Eu lembro quem falava bastante isso era o nosso presbítero Wilder, né? Falei: pastor, estou com a mochila pronta. A hora que o Salvador chamar, eu vou. A gente já tentou desfazer a mochila dele várias vezes. Mas um dia o Senhor o chamou. E ele foi. Alguns dias antes do nosso presbítero Wilder, fui visitá-lo, ele estava entrando no hospital, meia-noite, alguma coisinha. Estava eu e ele, o Gabriel. E aquilo me marcou também, porque foi muito parecido com o que aconteceu com meu pai, de me pegar no braço. Tal. Ele pegou no meu braço, ele falou: filhão. Eu falei: fala, chefe. Estou indo. Falei: mas como é que está o coração? Ele falou: Deus está tratando só comigo aqui. Gabriel já começou a chorar, a gente segurando ali. Falei: então vamos orar, vamos. Segurança. Confiança. Proteção. Estavam seguros nas mãos de Deus, às portas da morte, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e consegue descansar à sombra do Onipotente. Esse pode dizer para Deus: esse aqui, ó, é meu refúgio, meu baluarte, minha fortaleza. Descansar na sombra do Onipotente é saber que o maná do céu está garantido para nós.
É saber que as promessas feitas pelo Salvador Jesus, de que Ele fez morada para nós, são verdadeiras. É saber que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco no meio desse vale para nos animar, para nos fortalecer. E ainda que pereçamos no meio desse vale, ali o Salvador está conosco. Isso é descansar, irmãos. Eu oro para que no dia desse encontro eu tenha essa paz. Porque um dia a gente vai encontrar com o Salvador. Mais cedo ou mais tarde. Daqui a 10 segundos, daqui a 10 dias, daqui a 10 anos, não sei. Mas se nós estivermos descansados, quando Ele disser o nosso nome, irmãos, que coisa maravilhosa. Ainda que para aqueles que ficam seja triste a partida, mas nós ouviremos o nosso nome da boca do Salvador e subiremos com Ele. Descansar é aquilo que o povo de Israel estava fazendo, à sombra da nuvem, sabendo que Deus lhes dirigiria, porque eles tinham a vida centrada na ação maravilhosa do Deus dos pactos, do Deus que não mente, do Deus que resolveu se aliançar com eles. Ontem à noite nós discutíamos sobre aliança. Ficamos lá um tempão, eu, Luquinhas, Lennon, Vinícius, Jéssica, e fizemos uma roda falando sobre aliança. A grande questão, Deus é fiel a nós ou a Ele mesmo? E eu falava, por que Deus é fiel a si mesmo? Porque Deus fez uma aliança conosco e se colocou como fiador dessa aliança, sabendo que nós iríamos romper a aliança. E a aliança do Antigo Testamento era bilateral, de maneira que qualquer uma das partes que rompesse a aliança, a outra estava completamente desobrigada. Mas Deus não apenas se aliançou conosco, Ele se tornou o fiador dessa aliança, de maneira que quando nós caímos, Ele estava lá. Ele era fiel à palavra dele, porque Ele sabia que a gente ia cair. E ainda assim Ele nos segurou com a sua boa mão. O povo de Israel descansava nesse Deus que cuidava deles. Eles descansavam porque confiavam plenamente na ação do Jeová Jiré, que sabiam quem era Deus e qual era o seu poder. Você tem descansado à sombra do Onipotente? Você tem crido que Deus tem provisão para você na vida e na morte? Porque se nós não tivermos isso, a gente vai viver em insegurança. Exames ruins a gente vai receber todo o tempo. Uns mais, outros menos. Acidentes acontecem todos os dias. Morte, nós vamos ter que lidar com elas o tempo todo. Até um dia em que ela não existirá mais. Até um dia em que todos nós ouviremos a voz do Senhor. Ele vai vir dos ares, vai nos levar. Aleluia, glória a Deus. Maranata. Vem Jesus. Mas a gente só vai conseguir dizer isso se a nossa vida estiver em completo descanso. Sabendo que o Deus que nós cremos tem provisão para agora e para a eternidade. Você tem descansado na sombra do Onipotente? Tem crido que Ele está no controle de tudo? É só assim que a gente consegue gozar da sua proteção. Só quando nós fazemos do Senhor o nosso lugar seguro. Só nele. A palavra do Senhor aqui nesse texto, irmãos, é clara. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e aquele que descansa à sombra do Onipotente, esse, somente esse, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. A partir do versículo 3, você vai ver todas as ricas bênçãos que estão prometidas e são derramadas sobre nós. Mas nós só conseguimos acessá-las através de uma firme confiança e de uma vida entregue a Deus. Que o Senhor nos ajude nessa confiança. Que o Senhor nos ajude a fazermos dele a nossa morada. Que o Senhor nos ajude a descansarmos nele. Que o Senhor nos fortaleça para aqui e para além daqui. Para que naquele dia nós não tenhamos nenhum tipo de sentimento de derrota. Tem gente que tem sentimento. Lembro-me de um testemunho de uma irmã, não é daqui, de outra igreja. A irmã estava com 90 e tralalá, irmãos. E ela recebeu um diagnóstico, ela estava doente, e era uma doença terminal. E ela chegou para o pastor e falou: Pastor, Deus esqueceu de mim. O pastor falou: Esqueceu mesmo, irmã, 90 anos aqui.
Já era para ter buscado, já. Mas a irmã estava profundamente frustrada, porque ela recebeu um diagnóstico ruim aos 90 e poucos anos. Por quê? Porque, embora tivesse vivido tanto, ainda não estava preparada para viver eternamente. Olha que coisa. Viveu tanto aqui, mas não estava preparada para a eternidade. Só quando a gente descansa, só quando o Altíssimo é a nossa morada, a gente crê na provisão daqui e para além daqui. Que o Senhor nos dê essa segurança em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos mostra o grande privilégio que é pertencer ao Senhor, descansar no Senhor, viver no Senhor, confiar no Senhor. E o que nós queremos lhe pedir, Senhor, é que com o auxílio do teu Espírito, que em nós habita, o Senhor é tão bondoso que o Senhor nos dá salvação, nos dá Cristo Jesus e nos habilita a receber essa salvação, colocando o seu Espírito para habitar em nós. Que esse Espírito que em nós habita, Senhor, nos auxilie, não apenas na compreensão dessas verdades, mas nos auxilie a viver essas verdades diariamente, nos preparando, Senhor, para confiar nas suas provisões aqui e para além daqui. Provisões, Senhor, para vivermos aqui e para a eternidade com Cristo. Nos ajuda, Senhor. Os nossos corações estejam totalmente dependentes do Senhor. Que a nossa vida esteja envolta ao Senhor. Que nós, de fato, façamos do Altíssimo a nossa morada. E descansemos à sombra do Todo-Poderoso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.